Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3, e o verso de número 13. Era onde nós vamos meditar, a partir do verso 13. Esperar os irmãos acharem para lermos a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 3, e o verso de número 13. Aleluias. Amém? Então, Jesus veio da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia à igreja: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Queridos irmãos, a palavra a qual Deus colocou em meu coração, ela tem um tema. E o tema da mensagem é os segredos de um filho amado. Os segredos de um filho amado. Vou pedir para a igreja repetir. Os segredos de um filho amado. A palavra aqui, ela nos relata a respeito de um filho amado. Jesus, ele foi o maior exemplo de um filho amado. Jesus, ele foi o maior filho amado. Por quê? Porque ele foi o único que desceu a essa terra, viveu, passou todas as tentações que nós passamos e foi perfeito e não pecou. O único que conseguiu vir a essa terra, cumprir toda a lei, se humilhar e ser batizado por um homem pecador, passar pelo deserto da tentação, passar pela cruz e mesmo assim nunca pecou. Mas Deus, ele também colocou em nós, quando criou Adão, uma paternidade. E essa paternidade, ela foi perdida em Adão, mas ela foi prometida assim que Adão caiu. Que quando o homem cai, aleluias, o Senhor, ele fala que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós somos filhos paternos, somos filhos da promessa, não quando nós entramos nessa igreja e dobramos nossos joelhos, mas nós somos filhos paternos desde a criação. Quando o homem caiu, o Senhor já colocou a promessa lá na nossa vida: e eu enviarei um que esmagará a cabeça da serpente.
Quando Deus ele fala isso, ele está mostrando aí o primeiro sentimento de paternidade. Antes que a humanidade fosse gerada, o Senhor ele já planejou, arquitetou e colocou em seu coração uma obra para a humanidade, para a história, para que viesse se cumprir. E nós aqui, essa igreja cheia, é resultado de lá de trás. Quando ele disse, eu já vou enviar. Eu já estou vendo cada rosto. Eu já estou vendo a minha igreja. Eu já estou vendo esse congresso. Eu já estou vendo esses pastores. Eu já estou vendo esses conjuntos. Eu já estou vendo cada alma a qual caiu. Mas o meu amor foi além da minha ira. Porque quando Deus olha para o nosso pecado, Ele vê a ira. Ele é obrigado a descer a ira. Mas o amor dele foi de tal maneira, aleluias, que o seu amor transbordou, superabundou sobre a sua ira. Aleluias. Então perdemos a paternidade em Adão, mas ganhamos e alcançamos ela em Cristo. Aleluias. Então, o que é ser um filho amado? A palavra filho vem da palavra filhos, que quer dizer um descendente. É aquele que descende do pai. É um descendente do pai. E o pai significa aquele que é progenitor, aquele que é gerador. Agora, o mais profundo, juntando essas duas palavras, é que filho amado significa um gerador que o pai amou em excesso. Aleluias. Um filho amado é aquele que o pai amou com um amor diferente. O filho amado é aquele que o pai amou com um amor transbordante. O filho amado é aquele a qual o pai amou de tal maneira que foi além de qualquer amor, foi ultrapassado, foi além do limite, foi além do que ele poderia fazer. Isso é ser um filho amado. É Deus olhar para você, ter um amor tão grande, um amor tão grande, em tanto excesso, que ele teve que deixar sua ira de lado, olhar para você, que não era nada, que não tinha nada, que não tinha nada para oferecer ao Senhor, que só estava em pecado, mas mesmo assim, ele disse, é Ele que eu quero, é ela que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu vou levantar, é você que vai ser usado, aleluias. E assim como Deus fez e pegou um Pedro, aleluia, que o negou 3 vezes, o Senhor diz, aleluia, muitos aqui negaram, nós negamos a Cristo, mas mesmo negando, você é filho da paternidade, você tem um pai, você não está só, existe um Deus que está, aleluia, sustentando as suas estruturas, e você só não decepcionou o Senhor, não é pelas tuas forças nem mérito, mas é porque você é um filho amado, aonde o Pai em excesso te ama, para que Ele com esse amor não deixe você tropeçar. Aleluia. Então Deus teve um sentimento pela humanidade que estremeceu ao ponto de entregar seu único herdeiro, aleluias, para fazer a humanidade um alvo desse amor e também poder herdar a herança do seu filho.
Então Deus ele só tinha um herdeiro que herdou a sua glória, que era o Filho, era a destra de Deus. Mas o seu amor foi tão grande, a paternidade, ela foi tão além das circunstâncias, que Deus pegou a glória do seu Filho, toda a glória do seu Filho, e disse: a glória que era só de um filho, eu vou dividir com a minha igreja, eu vou dividir com esses jovens, eu vou dividir com essas mulheres, eu vou dividir com esses obreiros. Então a mesma glória que desceu sobre o Filho, você tem que entender, ela está sobre a tua cabeça, ela está sobre o teu chamado, ela está sobre a tua vida, ela está sobre a sua história, ela está sobre a sua casa. Deus te deu uma herança, e essa herança ela não é terrena, mas ela, aleluia, parte para a eternidade. Ela começa aqui, mas ela parte para a eternidade. Então não baixe a sua cabeça, porque o Senhor está dizendo: você tem herança, você é filho. A mesma paternidade que estava sobre Cristo está sobre a tua vida. Aleluia. Então, um exemplo, aleluia, de filho amado, a qual traz a simbologia também de Cristo, seria o filho de Jacó, o mais novo, José. Porque todo filho amado, ele tem um investimento do pai. Todo filho amado, ele tem um investimento do pai, aonde ele recebe algo que só ele recebe, mais ninguém. Porque o filho amado, ele recebe algo diferente. Jacó tinha 12 filhos, mas existia um que ele deu algo que os outros não receberam, porque ele era filho amado. Ele era diferente, porque nele já se mostrava um espírito de obediência e de liderança, a qual os outros não tinham. Era todos filhos, mas só um, o pai transbordou um amor em excesso, um amor diferente, um amor que transbordava, um amor de cuidado, um amor aonde o pai olhava para ele e o observava. O pai tinha uma visão diferente. O pai já tinha um investimento para ele antes de ele saber. Então, qual foi o sinal aonde José se mostrava ser o filho amado? É porque José, ele recebeu uma túnica. O pai teve o cuidado de olhar para José e dizer: esse vai receber algo que significa para ele o que não vai significar para os outros. Esse vai receber algo que vai ser para ele o que os outros vão se irar e se levantar, porque não receberam, porque ele é obediente, porque ele obedece a minha voz, porque ele anda sobre os meus caminhos, porque quando eu falo ele obedece, porque ele não se levanta contra o pai, porque ele não fala antes do pai, porque quando eu digo ele entende, porque quando eu falo ele entende o que eu quero, no olhar ele sabe o que tem que fazer, e ele me traz
frutos. Aleluia. Então, Jacó deu a José uma túnica. E aquela túnica representava duas coisas. Primeiro, que José era filho predileto, era o filho amado, era o filho diferenciado. E que seu pai pretendia colocá-lo como herdeiro, o último, o mais novo, o que ninguém dava nada por ele, o que os irmãos não davam crédito a ele. Para os irmãos de José, José era um nada. Mas o pai olhou e disse: é esse que vai receber a herança, é esse que vai receber a túnica, é esse que vai receber a herança. E o que estava em primeiro não vai ser mais primeiro, porque eu vou pegar o último, colocar a túnica nele, e ele vai passar a ser primeiro. Ele vai ser o herdeiro da herança, porque ele é filho amado do pai. Aleluia. Então, irmãos, quem tem a túnica não precisa de aprovação de ninguém. Quem tem a túnica não precisa, aleluia, de multidão. Quem tem a túnica não precisa ser o maior. Não precisa estar nos palcos. Não precisa ser visto pelos homens. Não precisa de aprovação de governo. Não precisa de aprovação da família, pois a túnica é o sinal que o Pai está te aprovando. A túnica é o sinal que o Pai está dizendo: ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, ninguém dá nada por você, mas existe uma túnica onde faz os céus se abrirem e a aprovação do Pai dizer: eu estou contigo, você é filho, eu vou te sustentar, eu vou cuidar das tuas estruturas, eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Aleluia. Então, o Senhor diz, por meio dessa palavra: eu te escolhi, porque você tem a túnica. Eu te escolhi, mesmo você sendo um menor. Eu te escolhi quando ninguém te enxergava. Eu te escolhi quando ninguém dava nada por você. Eu te escolhi quando todos te abandonaram. Você estava sozinho, mas tinha uma túnica que te sustentava. Você estava sozinho, mas existia uma túnica que você não enxergava, mas o Pai estava dizendo: falta pouco para você vestir ela, falta pouco para você colocar ela, falta pouco para você ser honrado pelo Pai. E você passou todos esses anos embaixo, mas chegou a hora de você estar por cima. Chegou a hora de você vestir a túnica que o Pai te deu, porque a túnica é sua e não cabe mais em ninguém. Receba isso nessa noite. A túnica que o Pai fez, ela só cabe em você. A túnica que o Pai fez, vão tentar roubar, vão tentar te destruir, vão tentar, aleluia, rasgar, vão tentar te jogar na cova e arrancar a túnica de você. E em muitos momentos você vai dizer: meu Deus, porque eu tenho que sofrer tanto pela aprovação, para ser usado, para ser honrado, para ser cheio. Mas a túnica, ela está sendo preservada pelo Pai. Ela está sendo guardada pelo Pai. E enquanto você não recebe, sabe o que o Pai está fazendo?
está te observando, está te olhando de longe, está dizendo: continua chorando porque eu estou te observando, continua orando porque o Pai está te vendo de longe, continua orando porque enquanto você está orando, o Pai está preparando a túnica para você. Continua esperando no tempo de Deus, porque enquanto você espera, o Pai de longe, olhando você lá de longe, dizendo: eu tenho visão sobre ele, eu estou contemplando, eu estou cuidando, eu estou mexendo nas estruturas, porque eu estou preparando meu filho para receber a túnica. Aleluia. Então, Jesus, como filho amado, foi o filho exemplo de amor. Porque a inauguração do ministério de Jesus se inicia no batismo. O Espírito desce e contesta a aprovação de filho amado. Aí o céu se abre, como diz aqui a palavra, e Deus diz: esse aí é o meu filho amado, em quem me agrado. Porque o pai, o filho, ele sempre está preocupado em agradar o pai. Jesus, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade do Pai significou o Espírito contestar no batismo que aquele era filho amado, que aquele era o filho diferenciado. Então, Jesus se humilhou aos homens, porque sabia que o Pai o glorificaria no último dia. Ele se humilhou não para receber a glória terrena, não para receber a aprovação de homens, porque o que ele mais recebeu foi perseguição, mas ele agradou o Pai, aceitou o sofrimento, porque sabia: no último dia o Pai irá me glorificar. Então, aceitar os processos da vida que o Pai estabelece sobre você é saber suportar o processo, porque se sabe que virá uma glória que o Pai irá te dar, que o Pai irá te dar. Então o Senhor diz: suporta o processo, suporta o processo, porque o processo significa: vem o cuidado do Pai, vem a glória do Pai, vem a túnica do Pai. O Pai não está te matando, o Pai está cuidando de você. O Pai não está te matando, o Pai está preparando as tuas estruturas. O Pai, ele não está te matando, mas o Pai está dizendo: eu preciso te aperfeiçoar primeiro, eu preciso te encher primeiro, eu preciso te preparar primeiro, porque Deus, ele não prepara o homem, aleluia, na zona de conforto, mas Deus, ele prepara o homem como fez com Cristo. Passou pelo batismo, mas assim que ele foi batizado, a palavra diz: e o Espírito o levou para ser tentado no deserto. Então Deus, ele não cuida fora do deserto, ele cuida dentro do deserto. Deus, ele não enche fora do deserto, ele enche dentro do deserto. Deus, ele não se revela fora do deserto, mas Deus, ele se revela dentro do deserto. Então Jesus teve que passar pelos 3 processos de aprovação. Primeiro, o batismo. Aí João olha para ele e diz: é eu que preciso ser batizado por ti, e tu que vens a mim. E ele diz: deixa que seja assim, João, porque é necessário que toda
a justiça venha se cumprir. Então Jesus era o filho amado, mas mesmo sendo filho amado, era necessário passar pelo processo para ser aprovado pelo Pai. Então, enquanto mais a gente foge do processo, mais distante a gente fica do cuidado de Deus. Enquanto mais a gente foge do processo, mais tempo irá levar para que Deus diga: chegou a sua vez, chegou a sua hora, receba a sua túnica. Então, aceitar o processo é entender que você aceitou o chamado. Aceitar o processo é entender que você está aceitando o propósito. Mas não existe propósito sem processo. Não existe chamado sem processo. Não existe, aleluia, cumprimento da herança sem processo. Porque o processo é a contestação, aleluia, do teu chamado. O processo é a contestação, aleluia, da tua vitória. O processo é a contestação de que chegou a sua vez. Então, é necessário que venhamos passar pelo processo. E Jesus passou pelo batismo. Jesus passou pela tentação. E Jesus passou pela cruz. Aleluia. Então, depois de ser batizado, Jesus sai das águas do Jordão para ser tentado. Ele sai das águas, os céus se abrem, e o Pai fala dos altos: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas o mesmo filho que recebeu um consolo do Pai naquele momento, foi o mesmo filho que o Pai disse: agora está na hora de ser tentado. Agora está na hora de passar pelo deserto. E o que significa a tentação de Jesus? Primeiro, significa que ele precisava ser testado. As suas estruturas foi testada para ele ser um filho amado. E em segundo lugar, ele precisou passar pela tentação para ele aprender a depender da palavra e do Espírito e não das suas vontades. Então ele vai para o deserto, passa pelo jejum, passa pela consagração, passa 40 dias em oração, teve que abrir mão de tudo para que a vontade do Pai viesse cumprir sobre a sua vida. Então Jesus no deserto, ele foi ensinado a depender da palavra, ele foi ensinado a depender do Espírito, para sobreviver à tentação da aprovação. Porque não era uma tentação para matar, não era uma tentação para envergonhar, era uma tentação para fortalecer as suas estruturas. Era uma tentação que estava enchendo ele do Espírito. Era uma tentação aonde ele ficou totalmente dependente do Pai. E ele disse: meu Pai, eu fico imaginando o Senhor dizendo: meu Deus, meu Pai, eu só dependo de Ti nesse momento. Então, enche-me do Teu Espírito enquanto eu passo fome. Enche do meu Espírito enquanto eu tenho sede. Enche-me do Teu Espírito enquanto eu sou tentado nas minhas estruturas. Enquanto mais ele era tentado, mais o Espírito Santo cuidava dele. Porque ele passou fome, ele passou frio, ele passou sede. Mas naquele momento,
Um homem normal não conseguiria passar mais de 5 dias sem tomar água, mas ele passou 40 dias naquele sufoco, 40 noites naquele sufoco. Por quê? Porque ele não dependeu de coisas materiais para sobreviver à tentação. Ele não dependeu de pão para, aleluias, sobreviver ao propósito. Ele não precisou de água para sobreviver ao processo. Por quê? Porque enquanto o Espírito estava, aleluia, tentando, permitindo a tentação, o Espírito Santo ao mesmo tempo estava sustentando a alma de Jesus dentro do seu corpo. E quando, aleluia, a fome queria tirar a alma dele, e quando a sede queria tirar a alma dele, e quando, aleluia, o diabo queria tirar a alma dele, o mesmo Espírito que permitiu a tentação, era o mesmo Espírito que estava dizendo: eu vou segurar a alma dele dentro do seu corpo, porque ele vai cumprir o seu processo. Eu vou segurar a alma dele dentro do seu corpo, porque existe um chamado maior, que vai além da sua vida, que vai além do seu corpo, que vai além das suas estruturas, que vai além das suas condições, que vai além das suas limitações. Então Jesus, como filho amado, não sustentou o seu processo pelas suas forças, porque ele era homem, mas ele suportou porque existia um Deus que olhou para ele, sofria vendo um filho sofrer, mas disse: ele precisa passar. Ele precisa passar, porque eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um chamado na vida dele, ele tem uma história para cumprir, que vai além de uma vida de 33 anos, mas ela vai alcançar a geração, todas as gerações da humanidade, até chegar em você. Então o mesmo processo que Cristo passou, o Espírito Santo te diz: esse processo você está chorando, esse processo está doendo nas tuas estruturas, esse processo é como um espinho que vai na tua alma. Você às vezes tem que suportar sozinho, ninguém te entende, mas o Senhor está dizendo: não é o diabo, mas é a minha mão cuidando de você. Não é o mundo, mas é a minha mão cuidando de você. Então deixa eu cuidar de você. Aceita isso na tua vida, aceita o fardo que eu te dei, aceita o processo que eu te dei, porque enquanto você está nesse processo, o Senhor está descendo a glória dele sobre a tua vida. O Senhor está descendo a glória dele sobre a tua casa, porque processo significa a aprovação do Pai para um filho amado na terra. Aprovação do Pai para o filho amado na terra. Aleluia. Então o filho amado, ele não nasce com vontades, mas o filho amado, o pai é que estabelece as suas vontades, porque só um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então Deus, quando ele olha para você, ele não está olhando para o que você quer, ele não está olhando para o que você deseja, ele não está olhando para o que você planejou toda a sua vida. Ele não está olhando para os teus sonhos. Mas o Pai, quando te chamou aqui hoje, Ele disse: meu filho, a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. E ela vai além das tuas limitações, do que você planejou, porque você nos seus planos e nas suas vontades só consegue enxergar o presente. Mas eu sou teu pai, eu já estou enxergando o teu amanhã, eu já estou planejando o teu amanhã, eu já estou, aleluia, cuidando do teu futuro. E existem muitas coisas que o pai vai dizer: eu não posso te dar, você não pode ter, eu não vou te atender, porque eu sou teu pai, e eu enxergo além daquilo que você pode enxergar. E tudo aquilo que vem para te tirar do caminho, te tirar do processo, te tirar, aleluia, da vontade do Senhor, Ele está dizendo: eu estou tirando da tua vida, eu estou tirando da tua casa,
Eu estou tirando do teu ministério. Eu estou tirando aleluia, de dentro da tua casa. Eu estou tirando do teu ambiente. Porque você planejou, mas no final eu via que você ia se decepcionar. No final eu via que você ia se afastar do Pai. No final eu vi que você iria cair. Então aquilo que foi embora da sua vida, o Senhor diz, é porque o Pai permitiu, é porque o Pai limpou, é porque o Pai tirou as barreiras, é porque o Pai, Ele está tirando aquilo que não traz a aprovação dos céus. Então, não se entristeça com aquilo que você perdeu, não se entristeça com aquilo que foi embora, porque o Pai tirou para que a promessa viesse se cumprir. O Pai tirou para que você recebesse a herança. O Pai tirou para que você viesse ser o filho aprovado. Aleluia. Para encerrar, um dos deveres dos sacerdotes era apresentar o quê? Os sacrifícios ao Senhor. Então, o batismo de Jesus foi um sinal aonde o Pai estava entregando ele como um sacrifício vivo. Então, o batismo de Jesus serviu para mostrar o fim. O batismo de Jesus serviu para mostrar esse batismo. Ele não é para o filho receber uma glória terrena. Então o pai não estava querendo dar nenhuma glória a seu filho quando o batizou. Mas ele estava saindo das águas, já entendendo qual era o seu fim. É por isso que João Batista, quando olha para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não disse: eis aí o Filho, eis aí o Messias, eis aí o Cristo. Mas chamou de Cordeiro por quê? Porque é o Cordeiro que vai para o matadouro. É o Cordeiro que vai ser, aleluia, espremido. É o Cordeiro que vai ser imolado. É o Cordeiro que vai ser sacrificado. Então ele sai das águas para virar um cordeiro e não para ser glorificado aqui na terra, porque ele estava esperando a glória do Pai. Então, assim como Jesus, que foi filho amado, é entregue pelo Espírito a Deus, o Senhor, ele diz: você hoje está sendo entregado pelo Pai como sacrifício vivo. Você não tem vontades, você não tem querer, as vontades e o tempo não é seu, porque o Pai está dizendo: você não é da terra, você não pertence a esse mundo, você é do reino, e quem é do reino foi batizado para ser um sacrifício vivo num altar de Deus. Então você não pertence ao seu pai terreno, à sua mãe terrena, ao pastor, à igreja. Você pertence ao Pai celestial, e o Pai está dizendo: eu te chamei como sacrifício vivo. Você é sacrifício. É sacrifício, é sacrifício, é sacrifício. E quem é sacrifício não faz suas vontades. Quem é sacrifício de Deus não tem querer. Quem é sacrifício de Deus não tem permissão sem que o Pai permita. Mas quem foi entregue como sacrifício, o Pai é que está dizendo: espera que eu estou te olhando, espera que eu estou cuidando, espera, porque de longe eu estou vendo até onde você vai. E quando não for mais aonde eu quero que você vá, eu vou dizer: para, porque agora eu vou mexer nas tuas estruturas. Para, porque agora é aí que eu quero que você fique. Aleluia. Então João batizava, como diz a palavra, para o arrependimento. Mas Jesus batizava
com o Espírito Santo e com fogo. Aí João diz: é eu que preciso de batismo, e é tu que vens a mim? Eu que sou pecador, como eu posso batizar um homem perfeito? Como eu posso batizar um filho amado? Como eu posso batizar o Filho de Deus? Aí Jesus diz: mas é preciso que toda a justiça se cumpra. Mas eu preciso cumprir toda a lei. Mas eu preciso ser aprovado pelos homens. Mas tu tens que me batizar, para que os homens vejam que eu sou filho amado, que eu preciso desse batismo. Então eu aprendo com isso que só o filho amado tem o poder para mudar o ambiente em que está inserido. Jesus precisou ser batizado para mudar a terra, para mudar o rumo da humanidade, porque sobre ele caiu a responsabilidade de mudar o ambiente, de mudar a terra, de mudar Jerusalém, de mudar Israel, de mudar a história, o curso da humanidade. Então quem é filho amado é usado para mudar o ambiente em que se insere. Quem é filho amado é usado, o Pai chama, para mudar o ambiente em que está. Então o filho amado, ele tem que fazer a diferença. O filho amado, ele tem que mudar a sua casa. O filho amado, ele tem que fazer diferença onde ele está. Deus, ele não te chamou para ser igual. Deus, ele não te chamou para ser como os teus colegas. Deus, ele não te chamou para ser igual na tua escola, igual na tua casa, igual no teu trabalho. O Senhor diz: você é filho amado. E quem é filho amado, aonde ele chega, ele muda o ambiente. Aonde ele chega, ele muda o percurso da história. Aonde ele chega, o Espírito se revela na sua vida. Aonde ele chega, algo tem que acontecer. Cristo te chamou para mudar a tua casa. Cristo te chamou para ser influência. Cristo te chamou para fazer a diferença. Eu não estou falando com homens da terra, mas eu estou falando com a igreja que pertence ao reino. E a igreja que pertence ao reino, ela transborda, ela influencia. Aonde chega, o Espírito diz: eu estou com ele. Ele é filho amado. O Espírito está contestando aonde ele chega. O Espírito está contestando quando ele fala. O Espírito está contestando aonde ele se insere. Aleluia. Então, para encerrar, Deus te fez filho amado. E como filho amado, te chamou para mudar o seu ambiente. Você não pode ser igual. Porque quem é filho, vive a vontade do Pai. Porque o Pai se agrada dele, tem prazer nele, e vai cumprir a vontade nele. Então, como diz aqui a palavra, eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem dos altos céus, em mais de 2 bilhões de pessoas, eu olhei para ele e disse: é esse que é amado, é esse que é cuidado, é esse em quem tenho prazer, é nesse em quem me agrado. Então você é filho amado do Pai, e você não está só. Você pode não ter um pai paterno na terra, você pode estar hoje dizendo: Senhor, mas eu me sinto tão só. Mas essa palavra é exatamente para os excluídos. Essa palavra é exatamente para os humilhados. Essa palavra é exatamente para aqueles que não viram socorro em ninguém, em nada. Essa palavra é para aqueles que está aqui, mas não está sendo enxergado.